Você consegue se lembrar qual foi o maior susto que você já tomou na sua vida? Minha nossa! Meu trem! Vai! Hoje nós vamos falar sobre 12 homens que estavam no barco e ficaram bem assustados. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui mais uma vez para estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? E tudo que a gente faz aqui de uma maneira bem simples, tá? Mas buscando aplicar cada lição que a gente aprende aqui na nossa vida também, tá? Já sendo aqui o mais breve possível, pega a sua caneta, o seu caderno e principalmente a sua Bíblia, tá legal? Para o estudo fluir melhor, tá bom? E o estudo de hoje, né? Vocês lembram de como que foi, do qual assunto que foi a aula passada? Oh, yes. Não? Nós falamos sobre uma tempestade e Jesus estava ali no barco, né, deitado, dormindo, né? E eu falei para vocês que hoje nós falaríamos sobre uma outra tempestade também. E essa tempestade, ela está descrita em 3 livros diferentes. Está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de João, tá? No de Mateus está no capítulo 14, no de Marcos no capítulo 6 e João no capítulo 6. Depois você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia para encontrar os versículos também. E hoje nós vamos usar especificamente o livro de Mateus, tá bom? Pela riqueza de detalhes que ele traz aqui, eu considerei melhor, tá? Mas é sempre bom a gente ver o contexto também. Então, lá no livro de Mateus, ele vai começar a partir do versículo 22, mas é bom você pegar um pouquinho antes ali para poder entender melhor o contexto. Eu já vou dar uma resumida aqui. Acontece o seguinte: Jesus ele tinha acabado de receber a notícia do irmão, do seu primo, né, João Batista, que tinha sido morto por Herodes, tá? Isso acontece, vem a morte de João, depois vem a multiplicação, que foi inclusive assunto aí de 2 semanas atrás, da gente aqui também. Então Jesus faz a multiplicação lá com 5 pães e 2 peixes. E depois disso, inicia aqui a nossa história, tá bom? Então, Mateus 14, dá uma lida desde o começo lá que você vai entender melhor aí os detalhes, tá legal? Então Jesus está ali, ele tinha acabado de alimentar então aquela multidão lá de pelo menos 15 mil pessoas, né, que a gente estava calculando aí, e já estava começando a anoitecer, tá bom? Toda aquela multidão, depois dela ter sido alimentada e tudo mais, eles foram conversando entre si lá e eles tiveram uma ideia. Eles começaram a entender que Jesus realmente era o Messias, mas a ideia dele de Messias, de rei, era uma coisa totalmente diferente dos planos de Jesus, tá? Eles tinham entendido que Jesus como Messias, como um rei, seria um tipo de libertador, né, para eles. Tem que lembrar que o povo estava sob domínio de Roma. Então eles entenderam que Jesus ele havia, né, feito aquilo para mostrar que ele queria libertar o povo, que ele era o Messias e que agora o povo judeu podia ser livre daquele domínio romano. E a ideia deles então era fazer Jesus rei e fazer a força Jesus se tornar rei e então iniciar uma rebelião contra Roma. Jesus então percebe que aquilo ali estava se direcionando para uma coisa que não era tão legal e ele decide se retirar para orar, né? E para orar sozinho. Dá uma olhadinha no texto aí, ó. Tá lá no versículo 22 e 23, nós vamos ler esses dois. E conforme eu for lendo o texto, eu vou explicando também, tá legal? Então fala assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto eles despediam as multidões.
Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Eu espero que de verdade que você esteja lendo também aí junto com a sua Bíblia. E se você perceber, né, em algumas versões ele pode estar escrito aí que Jesus compeliu os discípulos, né? Jesus forçou, Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem até uma outra margem. A gente tem que lembrar aqui também que Jesus já tinha acabado de chegar de uma outra margem, né? Lembra que Jesus estava procurando um momento para ficar mais tranquilo, para descansar um pouco, e aí ele vem para outra margem, a multidão segue, ele faz ali a multiplicação. Jesus continua cansado, já estava anoitecendo agora, e ele manda então os discípulos entrarem no barco, atravessarem para uma outra margem agora sozinhos, porque ele decidiu se retirar para orar. Tá legal? E vocês viram que Jesus insistiu, né? Para Jesus ter insistido com os discípulos para que eles entrassem no barco, provavelmente eles não quisessem entrar também, né? Eu não sei exatamente, o texto não deixa claro por que os discípulos não queriam entrar no barco, né? Eu não sei se de repente eles pensaram: Ah, Jesus, se você não for, eu não vou também não. Da última vez que o senhor estava no barco, a gente quase afundou. Imagina agora sem o senhor. E Jesus parece que ele combina com os discípulos para eles irem na frente, que logo depois ele os encontraria, tá? Só que Jesus não deu detalhes de como que seria esse encontro, né? Pois bem, então os discípulos eles entram no barco e Jesus vai lá para o monte. E o que acontece? Uma tempestade. No relato de Marcos, fala que Jesus, né, ele estava vendo os discípulos e ele viu que os discípulos estavam lutando contra as ondas. E era por volta de 3 da manhã. E olha só o que diz o texto. Aí dá uma olhada no versículo 24. Fala o seguinte, ó. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Jesus aparece ali, literalmente, tirando onda. Essa foi muito boa. Não foi muito ruim. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é: quantos homens tinham no barco? 12, né? Eram 12 homens. Agora você imagina 12 homens, né? Os caras machos, pescadores, correndo dentro do barco de um lado para o outro, gritando: Fantasma, fantasma, fantasma! E olha só, a partir do versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Jesus se identifica ali e então vai acalmando os discípulos. Gente, eu sabia que não era fantasma. Eu vi que era Jesus, eu tava brincando só. E olha só que curioso a reação de um dos discípulos. Está lá no versículo 28. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Pedro sabia do poder de Jesus e ele queria viver algo diferente. Pedro não queria encontrar depois, né, os amigos dele e falar que viu Jesus andar sobre as águas. Ele queria falar: eu andei sobre as águas com Jesus. E o que Jesus responde para ele é: ok, então venha. Você quer andar em cima das águas? Pode vir. Agora vocês têm que imaginar a cena. Jesus lá, né, lá na frente, em cima das águas, a tempestade ali. A Bíblia fala, né, que o vento ele só parou depois que Jesus entrou no barco. Então, nesse momento que Pedro sai do barco para andar sobre as águas, ainda havia muito vento e o mar ainda estava jogando o barco de um lado para o outro, tá? E a reação, o Pedro coloca o primeiro pé em cima da água, coloca o segundo pé em cima da água. Se tinha um lugar que estava
menos perigoso naquele momento era dentro do barco, né? E então, aqueles 11, eles continuam dentro do barco, né? Onde teoricamente estava mais seguro, e estavam ali na expectativa. Afundar, afundar, afundar. Era 3 da manhã e há 1 minuto atrás era o fantasma que estava na água. E agora é Jesus. E agora Pedro estava caminhando na direção dele. Vocês conseguem imaginar Pedro andando na direção de Jesus por cima das águas? De repente, como eu tinha falado para vocês, o vento continuava forte, né? Pedro perde o foco. E olha só o que acontece. Lá do versículo 30 fala o seguinte, ó: mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Aí o vento para. Tá legal? Então toda aquela movimentação ocorre com o vento e o mar também agitados. Então Pedro observa que o vento estava forte. Pedro ele olha para si e pensa: eu nunca vou conseguir chegar até Jesus, ele está muito longe. Olha só esse vento jogando água para um lado, para o outro, como que eu vou conseguir fazer para chegar lá? Parece que Pedro se esquece aqui por um momento de que quem estava fazendo ele andar por cima das águas não era ele mesmo ou uma habilidade que ele tinha aprendido naquele momento, né? Era o próprio Deus, era Jesus que estava ali com ele. Então, ele começa a afundar, né? E aqui eu tenho a impressão que ele foi afundando aos pouquinhos, tá? Que ele não submergiu de uma hora para outra, porque Jesus segura ele. Então, até porque dá tempo dele gritar, pedir por socorro, né? Então ele vai afundando e à medida que ele vai afundando, ele pede ajuda. Jesus vai até ele e segura ele pela mão. E vocês viram também que Jesus fala para ele, né? A sua fé é muito pequena. Você não devia ter duvidado. E agora eu pergunto para vocês, né? Se ele que decidiu sair do barco e andar em direção a Jesus tinha pouca fé, agora qual que era o tamanho da fé daqueles 11 que ficaram dentro do barco? Né? Complicado. Pois bem, como nós vimos então, Jesus volta para o barco com Pedro e aí o vento para. E como eu sempre falo para vocês, né, os milagres de Jesus eles não tinham um fim em si mesmos, tá? A ideia de Jesus aqui para andar sobre as águas não era mostrar a sua técnica habilidosa, dos seus anos de prática e meditação, não era receber simplesmente aplausos ali, tá? Era algo muito maior e esse algo muito maior é citado pelos próprios versículos lá, é citado pelos próprios discípulos lá no versículo 33. Fala o seguinte, ó: então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Versículo 33. Quando João Marcos ele escreve sobre os milagres de Jesus, ele chama de sinais, tá? Lembra do que eu falei também, que os sinais, eles não têm um fim em si mesmo, eles vão mostrar algo que vem adiante, algo além, né? Mostrar que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, que ele tem todo o poder. Pessoal, então se a gente for observar todos os detalhes do texto, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente observar aqui. E se a gente fosse falar de tudo, seria necessário um pouco mais de 1 hora aí para a gente detalhar, né? E ainda seria pouco. Eu decidi aqui, então, como de costume, pegar pelo menos 2 lições que estão mais claras aqui, mais em evidência. Tá legal? A primeira, então, é sobre a decisão de Pedro de sair do barco, né? Pedro decide ser diferente. Eu tenho certeza que a sua mãe aí já te falou, né, que você não é todo mundo, né? E provavelmente a mãe de Pedro também falava para ele que ele não era todo mundo,
tá? E ele coloca isso em prática. Pedro não espera todo mundo sair do barco para ele sair também, né? Ele tomou uma atitude, né? Ele foi. Ele sabia que o alvo dele estava certo, que o alvo dele era Jesus e tomou a sua decisão, tá? Você também, jovem, adolescente, não fica esperando toda a sua turma tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não fica esperando toda a sua turma falar de Jesus para você também começar a falar de Jesus. Não fica esperando aí todos os seus amigos andar como Jesus andou para você também andar como Jesus andou. Seja você o primeiro, né? Seja você a diferença, seja você a luz por onde quer que você andar. Segundo ponto também, aproveitando já esse andar de Pedro aí, não perca o foco. Não ache que as pessoas vão te aplaudir quando você tomar sua decisão de seguir a Cristo. Não pense que o vento, né, que a tempestade vai ficar fraquinho, vai ficar tranquilo quando você decidir sair do barco, né? O principal motivo, aliás, de Pedro ter afundado é porque ele observou mais o vento e perdeu o foco, que era Cristo. Já pensou se quando Pedro tivesse saído do barco ali, o mar tivesse se acalmado e ficasse tudo bem lisinho, bem retinho, aquela brisa nos cabelos de Pedro? Seria muito legal. Mas não foi assim, né? Foi difícil porque o vento continuava forte e o mar queria em todos os momentos engolir Pedro. E então, né, ainda que após a sua decisão o vento e a tempestade pareçam ter ficado mais fortes, mantenha seu olhar firme em Cristo. Siga em frente, tá? Não creia na sua força ou numa possível habilidade sua, mas no poderoso braço de Deus. Certo? E você? Chegou a pensar em alguma coisa diferente aí? Observou algum outro ponto diferente, né? Eu falei sobre 2 aqui. Você notou alguma coisa a mais no texto? Tá? Compartilha comigo, seja aqui nos comentários do YouTube mesmo, ou pelo celular, né, através das mensagens. Eu quero saber também como é que vocês estão aproveitando aí os nossos estudos. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.